Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui o nosso estudo do capítulo 9 do livro Alegria e Triunfo de Lourenço Prado. E aí, gostou do último capítulo? Bem legal, né, gente? Faz a gente pensar. Eu acho que desconstrói um pouco assim da visão que a gente tinha antes sobre intuição. A gente achando que é uma coisa assim, né? Mágica, cheia de coisa. Não, gente. Vem da tua conexão com o divino. Vem do teu reconhecimento da tua conexão com o divino. Hoje nós vamos falar aqui sobre o plano divino da vossa existência. Hoje também é um tema bastante importante em relação a quem está aí nesses estudos ligados, né? A esses estudos de metafísica e da ciência espiritual. Vamos ao trabalho? Antes de começar, se você puder, se você ainda não foi inscrito, se inscreva aqui no canal e marque o sininho para ser notificado das próximas aulas. Vamos lá? Vamos ao nosso estudo? Vamos embora! Então, o plano divino de vossa existência, ele começa com uma frase: nenhum vento pode desviar a minha barca, nem mudar a maré do meu destino. Ele vem falar sobre essa coisa do destino, né? Ele fala assim: para cada um de vós existe uma expressão pessoal perfeita, um lugar que ninguém pode ocupar, algo que deveis fazer e que ninguém pode executar. É o vosso destino, o desígnio divino da vossa existência, o plano que tendes de executar para satisfazer o motivo para o qual Deus vos criou. Esse plano que deveis executar se acha na mente divina como ideia perfeita, à espera de que o reconheçais. Olha a palavra-chave aí de novo: reconheçais. Sendo a imaginação a vossa faculdade criadora, é preciso que vejais mentalmente a ideia para poderdes manifestá-la. Assim, pois, o mais elevado pedido que podeis fazer é o do conhecimento do vosso divino desígnio na vida. E essa coisa do desígnio, missão, propósito, muita gente vem falando, né, a respeito disso. E o que eu acho legal nesse trecho, para mim, assim, resume todo o capítulo, né, esse início aqui desse livro, ele resume todo o capítulo aqui. Primeira coisa, ele retira da nossa mente essa ideia de competição. E eu sempre vejo o seguinte: quem tem esse perfil de competir com o outro, de querer copiar o que o outro faz, essas pessoas são a que a gente pode chamar de pobres de espírito. Elas, na verdade, estão na contramão do sucesso delas. E aí eu quero chamar sua atenção para isso. Primeiro que quando ele fala que existe um desígnio de Deus para você e que você o descobre quando você o solicita. Quando você solicita, isso para mim é a mais pura verdade, né? Quando você está nesse caminho de integração, com reconhecimento de identidade divina, buscando essa relação com o divino, ele mostra para você o que você realmente veio fazer. Na verdade, isso já acompanha você, mas às vezes a gente é que não vê, e ele apresenta isso para você. Só que quando a gente tira esse elemento de competitividade, de olhar, mas o outro está fazendo e está dando certo, eu vou fazer também. Quando a gente se retira desse tipo de vibração, a gente entra no campo da unidade, da exclusividade, do que está na moda aí, né? Autenticidade. Essa autenticidade só vem de Deus, só pode vir de Deus dentro de você. Então, ter isso em mente é muito interessante. A terceira parte ele fala da imaginação. Primeiro que você vai primeiro reconhecer a presença divina, pedir a ele que te apresente o caminho que você deve seguir, a sua missão, né, o que você veio fazer, qual o desígnio dele para a sua vida. E aí, quando você entra em ação nesse processo, o que você conseguir imaginar de mais crescente, avançado, né, de mais expandido nesse caminho, ele vai fazendo com que as coisas convirjam para que aconteça. Isso é muito importante. Então, basicamente, o capítulo inteiro se resume nesses 3 pontos aqui. E a gente vai continuar aqui falando, né, um pouco mais. Ele fala assim, podeis não ter atualmente a mínima concepção do que possa ser. Você tem dúvida de qual é o seu desígnio, qual é a sua missão, qual é o seu propósito? Então ele sugere que você faça o seguinte pedido, anota aí. Espírito infinito, abriu o caminho para manifestar-se o divino desígnio da minha vida. Que se desperte o gênio que está dentro de mim, que eu veja claramente o plano perfeito que devo seguir. Essa é o pedido, essa é a afirmação, né, petitória aqui. O plano perfeito de vossa vida inclui saúde, prosperidade, amor e expressão perfeita de você mesmo. Essa é a esquadria da vida, que produz perfeita felicidade. Está alinhada ao que mesmo que a gente já viu? Bom, agradável e perfeito.
É isso que esquadria a sua missão. A sua missão, o seu desígnio divino, ele está ligado ao que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. Isso você tem que ter em mente. Então você faz o pedido e saiba que ele está conectado a isso. Quando tiver desfeito esse pedido, dar-se-ão grandes mudanças em sua vida, pois pode dizer-se que não há ninguém que não tenha errado ou se desviado muito do seu destino divino, isso é, do lugar para o qual Deus o criou. Somente quando descobrirdes o desígnio divino a vosso respeito, podereis expressar-vos livremente e de um modo perfeito. Deveis saber que assim como Deus vos dá o sustento ao entrardes nesse mundo, também nunca vos faltará o suprimento necessário para a sua perfeita expressão. Então, quando você entra, né, nesse campo de entender o desígnio, saiba, não tenha medo das mudanças. Ah, Alessandra, eu trabalho com isso, eu sou próspero, mas não sou feliz, e aí eu quero mudar porque o meu coração mesmo gosta de fazer pintura ou de fazer qualquer outra coisa, e o que eu vejo, assim, eu tenho muito medo de passar necessidade, de não ser próspero, é um desafio muito grande, eu tenho muito medo. Então, quando você está vibrando dessa forma, né, você está criando, você está condenando, né? Criando teu próprio destino. E aqui eu queria dizer o seguinte, saiba que, né, quando você tem o seu desígnio, você está seguindo esse desígnio de Deus, Deus já traz o suprimento. Deus é o seu suprimento. Ele já traz tudo o que você precisa. Então você não precisa ficar amedrontado, né, inseguro, nada disso. Pedi uma orientação definitiva e vosso caminho se tornará fácil e próspero. Acostume-se a pedir orientação. Lembra da intuição no capítulo anterior? Então, é isso aqui. Não deveis visualizar ou forçar uma pintura mental do que quereis ser. Ao pedirdes que o desígnio divino se apresente à sua mente consciente, recebereis fagulhas de inspirações e começareis a ver-vos obtendo grandes realizações. Essa é a única pintura ou ideia que deveis manter na sua mente sem vacilar, que é o seguinte: a coisa que você procura também está à sua procura. E aí ele coloca uma expressão aqui no telefone procurava Graham Bell, que criou o telefone. Então ele fala, você precisa entender que o seu caminho está à sua procura e você está à procura do seu caminho. É algo que é atrativo, né? Forte. Os pais nunca devem impor aos seus filhos carreiras ou profissões que devem seguir. Isso é a mais pura verdade. Se você é pai e mãe, não impõe aos seus filhos o que você quer que eles sigam. As mães podem empregar a afirmação seguinte: que Deus tenha perfeita expressão nessa criança, que se manifeste em sua vida e na eternidade o desígnio de sua mente, corpo e negócios. Em todas as escrituras encontramos o mandamento: seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Realize-se o modelo divino e não o humano. Então você mãe, você pai, olhe para o seu filho e declare que a vontade de Deus está sendo feita na vida dele nesse momento. E as questões de profissão, de corpo, de comportamento, todas essas coisas vão passar por transformações ou vão se ajustar naquilo que é necessário para o crescimento dele e para o alinhamento e sucesso que ele precisa ter aqui, para que ele tenha a chance de expressar a vontade de Deus dentro dele, né? E ele continua aqui. Diz o texto sagrado: os inimigos do homem são os de sua própria estirpe, isto é, os seus próprios pensamentos. Nossos inimigos são os nossos pensamentos. A forma como nós vemos a vida, a forma limitada como nós encaramos e vemos a vida. E aí ele dá aqui uma chamada, né? Não serdes como um servo mau, preguiçoso, que enterrou o seu talento. Como ele, pagareis uma terrível penalidade por não empregar a vossa capacidade. Você tem um talento, você tem como ajudar alguém, você tem como entregar alguma coisa maravilhosa ao mundo, não enterre o seu talento. Entregue, faça, não se importe. Todas as pessoas que eu conheço que têm um sucesso muito grande começaram a fazer porque queriam dizer alguma coisa, queriam falar alguma coisa às pessoas. Não planejaram carreira, não pensaram em dinheiro que iam ganhar, nada disso. Elas simplesmente iam lá e faziam. E naturalmente as coisas começaram a tomar uma forma maior, né? E elas tiveram que se organizar, obviamente, para receber a quantidade de dinheiro que recebem hoje. Então fica a dica para você nesse sentido. Muitas vezes poderá ser o medo que vos impede de ter uma perfeita expressão própria. Podeis vencê-lo por meio de vossas afirmações. Podeis vencê-lo por meio das vossas afirmações ou tratamento mental. Dessa forma,
perdereis toda a consciência da sua personalidade, toda a timidez e sentireis que sois um canal para a expressão da infinita inteligência. Sois um canal da expressão da infinita inteligência. Para tudo e afirma isso. Eu sou um canal da expressão, eu sou um canal da expressão da infinita inteligência. Eu sou um canal da expressão da infinita inteligência. É isso que você deve ficar afirmando para você nesse sentido. Estareis sobre inspiração direta, não temereis coisa alguma, e vossa confiança será absoluta, pois sentireis que é o Pai interno que faz as obras. É o Pai em você que faz as obras. Cristo dizia isso. Não sou eu que faço, né? É o Pai que está em mim que faz e executa. Sou uno com a infinita inteligência. Sei tudo o que devia saber sobre o assunto. Sou uno com a infinita inteligência. Sei tudo o que devia saber sobre o assunto. Quando você estiver diante de alguma coisa que você acredita que você não tem domínio sobre aquilo. Então você começa a afirmar e a entrar em harmonia com aquele trabalho, com aquele conhecimento. Quando o indivíduo tem muita confiança em si mesmo e no seu conhecimento pessoal, esperando mais de sua personalidade do que do Pai interno, ou superconsciente, muitas vezes obtém um resultado contrário à sua expectativa. A gente fala, o Joel Goldsmith fala muito do braço de carne, né? É quando a gente, ao invés de entrar em sintonia com o divino e ser guiado pelo divino para que as coisas sejam executadas de forma sábia, a gente acaba confiando no nosso conhecimento limitado, né? E aí os resultados acabam não acontecendo como deveria. Então, isso aqui ele está chamando a atenção, né? Esse excesso de confiança por achar que você sabe muito. No final das contas, você não sabe nada, né? Ninguém sabe nada. Quem sabe tudo é Deus. A gente só está aqui a serviço dele. Deveis adquirir o hábito de praticar a presença de Deus. Novamente, ele fala isso. No capítulo anterior, ele falou por vários momentos no dia, praticar a presença de Deus. A todo momento. Em todos os teus caminhos reconhece-o, a Bíblia diz, pois nada é tão insignificante ou tão grande para deixardes de fazê-lo. Você precisa praticar a presença vários momentos do seu dia. Às vezes um pequeno incidente pode ser o ponto de mudança de toda a sua vida, mas você só vai saber disso se você estiver na presença e ficar calmo diante dessas coisas, né? Porque às vezes acontece alguma coisa, você fica em pânico ali. E aí, quando você está na presença, você sabe que aquilo ali é um ajustamento, ou é uma reorganização para coisas melhores que estão por vir. Muitas vezes eu tenho visto as pessoas impedirem os resultados desejados pela resistência ou determinação de seguir um caminho pessoal. Seguir o que está na mente do ego condicionado. Deveis seguir o meu caminho e não o vosso. É o mandamento da infinita inteligência. E se quiseres obter resultados de vosso estudo das leis espirituais, é preciso que observeis essa lei divina. A força espiritual deve encontrar uma máquina ou um instrumento não resistente e fácil de movimentar para poder agir e manifestar-se materialmente. Se quiserdes, podereis ser esse instrumento. Você está apto? Você está pronto para ser esse instrumento da inteligência divina? Vou deixar você com essa pergunta. Porque ser apto a se deixar, né, ser um instrumento da mente divina, às vezes abnegar algumas coisas, abrir mão da lógica, sabe? Parar de ficar criticando, parar de ficar modelando coisas que não pode aparentemente ter algum benefício financeiro, enfim, ou status, sei lá, mas que na verdade não é o que vai trazer para você uma riqueza interior e exterior, como deveria ser. Pensa nisso com carinho. A meta que tendes a alcançar é o equilíbrio, a calma. Equilíbrio é poder, pois dá às forças divinas a oportunidade para se expressar por vosso intermédio, de acordo com a sua vontade e beneplácito. Você precisa estar em equilíbrio. Na calma, pensais com clareza e tomais decisões justas com rapidez. Assim, nunca perdeis uma boa ideia. A raiva embaraça a vista, envenena o sangue, dá origem a moléstias e produz decisões errôneas que levam ao insucesso. Foi denominada o pior pecado, porque a sua reação é muito prejudicial. Deveis saber que na metafísica a palavra pecado tem um sentido muito mais vasto do que na religião popular. Tudo que não pertence à fé é pecado.
Então, olha isso, né? A gente na metafísica sabe, se você não está atuando a partir do conhecimento da fé, você está em pecado, você está saindo do alvo. E ele aqui antes, né, ele vem falando sobre as emoções, o quanto nos prejudicam, criam, né, barreiras na nossa mente, atrapalham o nosso fluir, né, divinamente, vamos dizer assim. Então, é importante que a gente cuide das nossas emoções, né? Muito importante que a gente aprenda a lidar com as emoções. Não é resistir, não é apenas analisar, não é colocar isso em caixinha e deixar ali, né? Eu falo que a gente costuma, a maioria das pessoas coloca as emoções ali, engole, né? Seco, coloca ali embaixo do tapete e para ficar tropeçando o tempo todo e depois ficar se perguntando, ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Taquei pedra na cruz. Não é por aí. A gente tem as emoções, elas têm uma razão, e ele fala, calma é o ponto crucial para você conseguir ouvir essa voz de Deus dentro de você. Então, para ter calma, você precisa trabalhar suas emoções. Podereis verificar que o medo e a ansiedade são pecados mortais, são a fé aplicada invertidamente. Medo e ansiedade, preste atenção. E por meio de pinturas mentais desvirtuadas, fazem que sucedam as coisas temidas. Quando a gente está com medo ou ansioso, a gente começa a projetar imagens aterradoras ou imagens de coisas que a gente tem medo que aconteça, né? Ou coloca do futuro no presente, né? Só que a gente quer que aconteça agora, então a gente fica nesse processo. Então ele diz que isso nos prejudica, porque a gente acaba criando, e a gente sabe que emoção é forte, né? Emoção e sentimento criam. Então, você acaba criando aquilo que você tem mais medo. Então, o seu trabalho consiste em expulsar esses inimigos que estão alojados em sua mente subconsciente. Quando o homem não tiver mais medo, será perfeito, disse Maeterlinck, que o homem é o Deus atemorizado. Deus não tem medo de nada, mas o homem é o Deus atemorizado. Então, a gente precisa eliminar o medo. E aí a Bíblia fala, o amor lança fora todo medo. Quais são os elementos desse amor? O que é esse amor? Reflita sobre o amor, sinta o amor, procure compreender o amor. Porque se você conseguir compreender amor, você vai conseguir compreender Deus, porque Deus é amor. Entende aí a conexão? A gente não tem para onde correr. Aliás, ele é onipresente, não tem para onde correr mesmo, né? Então, aguenta a ponta aí. Muitas vezes podeis atrasar o vosso pedido por acreditardes que não está completo. Para corrigir isso, é preciso que façais a seguinte afirmação. Na mente divina, tudo é completo. E, portanto, o meu pedido também. Meu trabalho é perfeito. O meu lar é completo. A minha saúde é perfeita. Tudo o que pedis é uma ideia perfeita registrada na mente divina e deve manifestar-se pela graça e por meios perfeitos e justos. Deveis dar graças por teres recebido no invisível e fazer ativos preparativos para recebê-lo no visível. Se pedirdes crendo que já recebestes, haveis de receber, pois Deus cria os caminhos para vos dar. Então você precisa, né, pedir sabendo que já recebeu e deixa que Deus cria os caminhos para te entregar o que é seu. Muitas vezes perguntaram, suponhamos que alguém tenha vários talentos, como deve saber qual deles preferir? Pedi que vô-lo indiquem definidamente. Afirmais, Espírito infinito, dai-me uma direção definida, revelai-me o caminho da minha perfeita expressão própria, indicai-me qual dos meus talentos devo empregar agora. Estou plenamente preparado para o plano divino de minha vida e não tenho temor algum em aproveitar as oportunidades. São afirmações para você se alinhar a esse desígnio, escolher um caminho e seguir nesse caminho de forma acertada. Há pessoas que dão como uma boa vontade, mas custam a aceitar, recusam receber dádivas e presentes, por orgulho ou outro motivo negativo, fechando assim os canais que receberam de Deus. Invariavelmente se veem um dia com pouca coisa ou sem nada. Então olha isso, né? Tem gente que é doadora, mas é má recebedora. Eu tenho até um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre a lei do dar e receber, se você puder assistir, né, vai te esclarecer um pouco mais a respeito disso. Muita gente é doadora, mas não sabe receber. Não aceita receber nem elogio. É disso que ele está falando aqui. A lei é dar com liberdade e receber com gratidão. O equilíbrio entre o dar e receber é sempre perfeito, e embora seja vosso dever dar sem pensar na retribuição, desobedeceis à lei,
se não aceitardes a retribuição que for oferecida. Com efeito, toda dádiva é de Deus, sendo o homem apenas um canal para ela. Você está entendendo? Você às vezes é uma pessoa boa, doadora, generosa, mas você é mau recebedor. E se você é mau recebedor em coisas pequenas, você vai ser um mau recebedor em coisas grandes. É como se você atrasasse aquela dádiva, aquela bênção que vem para você. É a sua mente que está criando bloqueio, né? Deus está aqui para te dar e você, não precisa não, imagina, que é isso, né? Comprei ali baratinho. Né? Não é assim quando você vai receber um elogio, nossa, que blusa bonita, né? Que brinco bonito. E aí a pessoa vai e fala assim, nada, não baratinho, bijuteria, comprei ali. Você, não, que nada, besteira. Não, deixa eu te dar. Não precisava, imagina, não precisava se incomodar. Isso, gente, são detalhes de um mal recebedor. Presta atenção se você faz isso. Se você faz isso com coisas pequenininhas, você está mandando a informação para o seu subconsciente que você não quer receber. Então, se você não quer receber, o subconsciente não entende que é pequeno, que é grande. Ele vai te bloquear e falar, não quer receber, então não vou dar, não vou entregar. Não vou atrair para que ela receba. Entendeu o processo aí? A gente que cria esses problemas tudo na nossa vida. Se estáis acostumados a receber a contragosto, deveis modificar-vos e receber de boa vontade até um selo que vos for fornecido, pois assim abrireis o caminho para receberdes de Deus. Tem que treinar o receber até coisinha pequenininha. Né? Um elogio que seja, aprenda a receber. Fica a dica, hein? Deus ama tanto aquele que recebe alegremente, como aquele que dá com satisfação. Então, aprenda a receber com alegria, com gratidão e satisfação. O homem manifesta em qualquer plano a soma total de suas crenças subconscientes. O nascimento e a morte são leis humanas, porquanto o salário do pecado é a morte. Devido à queda da consciência de Adão pela crença em dois poderes, o homem real, o homem espiritual, não nasce nem morre. Nunca nasceu nem morreu. Como era no princípio, é agora e sempre será. Assim, pois, pelo conhecimento da verdade, o homem se liberta da lei do karma, pecado e morte, manifestando o homem feito à imagem e semelhança de Deus. A libertação do homem provém do cumprimento do seu destino, manifestando o divino desígnio de sua vida. E aí ele fala, da mesma forma que na bolota se acha uma perfeita miniatura do carvalho, o modelo divino de sua vida se acha na vossa mente superconsciente. O que ele está querendo dizer? Essa coisa do, vai morrer, o medo de morrer, essas coisas a gente precisa desgarrar disso. Por quê? Quando a gente está alinhando a nossa consciência, expandindo a nossa percepção ao princípio da unidade, a essência da unidade, eu e o Pai somos um, não há morte nessa unidade, né? Não há nascer nessa unidade, né? Então, quando você se alinha a isso, gente, isso significa que você está prolongando, você está se libertando de limitações em todos os sentidos. E você deve começar a pensar a respeito disso quando ele usa esse exemplo da bolota, né? A bolota do carvalho, ali dentro de toda semente jaz todo o projeto original, vamos dizer assim, do que vai nascer daquela semente. Imagina que você é uma semente, dentro de você está o modelo perfeito. Qual é o modelo perfeito? Homem, imagem e semelhança do Criador. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Esse é o seu modelo perfeito. É nisso que você se agarra. E aí você não sofre com esse ciclo ilusório, porque na verdade é a eternidade. Somos essa eternidade, mas nessa dimensão a gente tem dificuldade de entender essa eternidade. A gente não consegue processar, entender, compreender, porque a gente está limitado nessa dimensão, certo? Mas somos essa imortalidade, somos essa eternidade. E isso está aonde? Isso está no superconsciente, isso está na nossa interação com o superconsciente, no reconhecimento da origem, da ideia original que está na semente que nós somos. Então ele diz assim, o desígnio divino de vossa existência não existe limitação, mas sim saúde, riqueza, amor e perfeita expressão própria. O caminho que deveis seguir para a vossa felicidade já se acha escolhido por Deus. Deveis viver diariamente de acordo com esse plano divino para não sofrer de reações desagradáveis. Para cada pedido há um suprimento, por maior que seja. Antes de chamardes
vos responderei. Porém, se não for o objeto escolhido que pedirdes, nunca vos dará felicidade. Não sendo o Senhor que constrói a casa, em vão trabalham os que constroem, diz o Salmo 127. Ele está dizendo, todo pedido ele tem um suprimento, né? Ele tem ali a resposta a esse pedido. Mas se você tenta fazer as coisas do seu jeito, sabe, com o que você conhece, com as suas experiências, você está limitando o processo. É Deus quem constrói, é Deus quem faz tudo. É Deus pensando, é Deus recebendo, é Deus dando e recebendo. Entende? Vedes, portanto, a importância de procurar desconhecer o divino desígnio em todas as coisas da vossa vida, na sua ocupação, nos negócios, no amor, nas finanças, etc. Descubra os desígnios de Deus em toda a sua vida. Quando estiverdes em dúvida se deveis persistir no desejo ou não, fazei a seguinte afirmação: abandono tudo o que não for divinamente destinado para mim, e o plano perfeito da minha vida se manifesta. Vou repetir. Abandono tudo o que não for divinamente destinado para mim, e o plano perfeito de minha vida se manifesta. Isso é para quando você tiver dúvida se você deve ou não seguir um caminho. Se o seu desejo estiver de acordo com a vontade divina, tereis algum sinal da realização dele. Do contrário, ele desaparecerá como que por encanto. Se o seu desejo se referir a um lugar ou colocação que almejais, afirmai: o divino desígnio da minha vida se apresenta agora, ocupo o lugar que me foi designado por Deus e ninguém mais pode ocupar. Faço coisas que estou apto para fazer e ninguém mais poderá fazer. Assim procedendo, você vai evitar de ocupar um cargo para o qual não estáis preparados ou não vos agrada. Você entende? Você se alinha em conformidade com a vontade divina. Você não se machuca, né? Às vezes a gente se obriga a fazer coisas que a gente não é aquele caminho que você deve seguir, não é aquilo que você deve fazer. E aí você fica cansado, fica chateado, aí você trabalha ali 6 horas que sejam e parece que você ficou 20 horas trabalhando. E, no entanto, quando você está seguindo esses desígnios de Deus, um dos sinais, né, é que você trabalha 18 horas, 20 horas e você nem percebe a hora passar, você entra em flow. Você entra num pico de produtividade, de inspiração, de criatividade, que é uma coisa absurda, é uma coisa maravilhosa. Então você sabe, então é bom que você faça essa afirmação, por exemplo, para que você se alinhe naquilo que você veio para fazer, ocupe o cargo que você veio ocupar, ocupe a sua função, né? Expresse o talento que você veio para expressar. Procurando compreender as leis espirituais aqui expostas e seguir a direção interna, sereis guiados pela suprema inteligência através das complicações da vida material, chegando ao reino da harmonia, do amor, da verdade e da justiça, manifestadas na paz, na abundância e no bem-estar geral. E é isso, aqui ele encerra esse capítulo. Eu espero que tenha te ajudado muito a entrar aí em sintonia com aquilo que você acredita que seja o desígnio de Deus para sua vida, né? Sua missão, seu propósito, enfim. A gente se vê no próximo estudo. Eu te agradeço muito por estar aqui. Até lá!